Cavalo, uma palavra que, dentre milhões de palavras, uma palavra que simboliza o que é o cavalo na sua vida. Força, resiliência para as dificuldades, em todos os níveis. Eles não dão força. Acho que é isso. Eu acho que tem a Analix profissional, zootecnista, e tem a Analix pessoa. A profissional se especializou na nutrição de equinos e voltou toda uma carreira dentro da zootecnia para uso do cavalo. Paralelamente tem a Analix pessoa, que cresceu com a vontade de conseguir ter algum cavalo, né? Então, acho que é disso que se trata desse projeto, né? Acho que tem um pouco de um dedo meu, da minha experiência pessoal, que se encaixa muito bem na Analix profissional, que coordena um setor de equidocultura numa estação experimental aqui do Centro de Ciências Agrárias da UniOeste, aqui na linha Guará, que é a famosa fazendinha, né? E que eu consegui aliar a área técnica dentro da pesquisa e do ensino com a extensão, que é a oportunidade da comunidade conseguir chegar no cavalo. Não precisa chegar só para montar, não é montar para competir, mas é talvez uma atividade de terapia, uma proposta terapêutica, uma proposta de uso terapêutico do cavalo para crianças com dificuldade escolar, ou de socialização, ou de comunicação, com algum tipo de distúrbio, as neuroatípicas, né, que o pessoal comenta, ou neurodivergentes, que é o termo que está sendo mais utilizado na área de saúde mental. Os adultos foram uma surpresa gratificante. A gente já tinha isso com criança, e os adultos a gente vê que a transposição do medo, né, a gente adulto tem muito mais medo, a criança ela é destemida. Então dá oportunidade para os adultos de saltar e ver eles saltando, vê-los felizes, né, autoconfiantes, né, e ver como que eles, acho que transformar pessoas, né, isso que se trata, a transformação das pessoas, que é uma fala muito usada no coloquial hoje, né, mas a transformação das pessoas é isso que esse projeto faz. Eu me chamo Aline Graciele Petrivian, tenho 42 anos, sou autônoma, tá? Eu perdi meu esposo no final de dezembro de 2021, com um infarto fulminante nos meus braços, eu e minha filha, e eu procurei os cavalos para ela, né, porque eu acho que fiquei preocupada com ela, só que enquanto eu trazia ela aqui para as aulas, eu ficava passeando aqui no meio e me encantando com os cavalos. E depois, quando surgiu a oportunidade do projeto para os adultos, foi a primeira coisa que eu quis, foi participar. Então, como eu tinha um pouco de receio, porque a gente sempre tinha aquele medo do cavalo de dar chute, ou alguma coisa assim. Eu gostava, mas tinha um receio. Mas quando eu vi ela, depois para mim foi mais fácil. Depois, a minha parte, eu já não sentia esse medo pelo fato dela já ter perdido também. Isso te fez virar um pouco a chave da vida. Exatamente. No chão, eu acho que é o primeiro contato que você percebe que é o perder o medo que eu falo, né? Quando você passa a mão nele, você vê que aí ele responde, né? Aí é o primeiro contato que tipo te dá aquela confiança de estar perto do animal. E depois, quando você monta, então, meu Deus, né? Várias sensações, a liberdade, a autoconfiança e como o animal responde a você, né? Tipo assim, e a sensação maravilhosa de estar em cima do animal. A importância que você atribui ao projeto coordenado pela professora Ana? Bom, a importância de levar isso para as pessoas, eu acho que é uma iniciativa maravilhosa e devia ter apoio de mais pessoas, né? Inclusive na estrutura, pronto, tantas ideias que ela tem, né?
e para poder levar isso a mais pessoas, uma quantidade maior. Eu só tenho gratidão pelo projeto e por ter participado disso tudo. O animal, assim, que teve, não foi só um, né? A minha filha se identificou com o alho, né? E quando eu fazia as aulas com ele via ela aqui, tinha que passar sempre ter contato com ela. Então, foi muito engraçado. Eu montava o alho, ele via ela, ele parava, ele deixava às vezes até de me obedecer para vir ver ela Ela tinha que passar a mão nele, aí ele seguia. Sempre primeiro nela, depois... Exatamente, quando ele vinha nas aulas. Depois teve o farrapo que eu conheci antes das aulas, que era o que se acarinhava em mim quando eu estava aqui andando nas baias. Ele vinha, até me beijava, sei lá o que ele fazia, e também foi assim. Meu nome é Simone Alexandra Saxerbach, eu moro em Novo Três Passos, que é aqui pertinho. Hoje eu sou dona de casa, agricultora, mãe de 2 filhas, né, casada com o Leandro. Eu estava assim, bastante na minha rotina, né, que eu estava dando um apoio para os meus familiares que passaram por problema de saúde. Aquilo me deixou bastante triste, assim, cansada emocionalmente, porque eu engoli choro muitas vezes para ser forte, eu guardei emoções. Quando a minha filha viu no Instagram a divulgação do curso, ela falou: mãe, lá na UniOeste vai ter aula para quem tem medo de cavalo. E daí eu falei: mas será que eu vou e tal, né? E no último dia eu me inscrevi, porque eu até achava assim, será que eu vou ter oportunidade? Porque vai ter outras pessoas que precisam mais. E eu fiquei muito feliz que deu certo. A gente fez atividade no chão, primeiro aprendendo como pegar o cavalo, né, como levar o cavalo. Depois a gente andou com ele pela pista, a gente exercitou o cavalo, né, a gente teve orientação de como exercitar, como rodar o cavalo. Foi legal, assim, porque você adquire um senso corporal, no meu caso, que nem eu até percebi que eu estava bem fora de forma, porque não parece, mas cansa, precisa assim uma força para você ficar acompanhando o cavalo. E depois o trabalho com o cavalo lá no redondel, né, que também era exercitar o cavalo e trotar, né. Então, tipo, a minha dificuldade maior até foi nesse sentido de trotar, porque precisava fazer o apoio com as pernas e a elevação, assim, né. E eu sentia assim que me parecia que eu não tinha forças para fazer, né? Aí teve o dia também que eu vim ajudar a lavar os cavalos, assim, eu não podia acreditar, porque quando eu fui acompanhar algumas competições de laço comprido, passava perto dos cavalos e meu marido falava, cuidado, né, com coice. Então, tipo, tinha aquele medo, assim, de chegar perto do cavalo. E aí chegar aqui, pegar uma escova e lavar o pé do cavalo, passar shampoo no cavalo, fazer tudo isso cria uma conexão, assim, muito diferente, sabe? Eu tenho uma gratidão imensa, tipo, aos instrutores, ao projeto da Profiana, porque ele faz a diferença. Na minha vida ele fez a diferença, assim, eu me sinto hoje uma pessoa renovada. A minha filha ficou muito feliz porque ela falou, agora nós podemos andar a cavalo juntas, né, porque foi ela que me incentivou. E assim, se melhora o humor, melhora tudo, né? Se melhora o teu ânimo de fazer os trabalhos, de fazer as coisas, assim, então para mim, emocionalmente me ajudou muito, então eu senti assim que fez uma diferença. Eu tive e continuo evoluindo esse ânimo, sabe? Então para mim contribuiu de várias formas, assim, autoestima, autoconfiança, melhorar minha saúde, o meu humor, né, claro que impacta na família, no dia a dia também, assim. E a amizade, né, fazer novas amizades, assim, também foi muito importante para mim. Meu nome é Rosemar Frigoto Sagin, sou médica veterinária, tenho 51 anos, trabalho na área de avicultura há mais de 20 anos e agora dei uma paradinha e vim fazer o doutorado na UniOeste. Eu trabalho aqui na fazendinha aqui em frente, né?
E aí eu estava conversando com o pessoal e eles comentaram que tinha esse curso de equitação, porque eu tenho medo de cavalo, eu passei por umas situações do passado. Eu falei, será que eu consigo fazer, né? Quando eu era criança, eu não tinha medo de cavalo. Até meu pai tinha sítio, eu andava, eu tinha uma maguinha, a boneca, eu andava com a boneca e tal. E aí, quando eu fui fazer faculdade de veterinária, numa aula de anestésio, o cavalo, ele estava contido, né, no contentor, e ele se estressou, e ele começou a corcoviar, e ele conseguiu estourar a contenção, e eu estava atrás dele, e ele veio para cima de mim. A partir dali, eu evitava proximidade com o cavalo. Quando você se colocou em cima do cavalo, como foi o reencontro? Já começou no momento que eu consegui chegar perto dele, né? Que eu consegui chegar e pôr a mão e aquele medo assim, né? Mexer a cabeça já levava um susto. Já começou ali, né? A experiência boa, porque o fato de você conseguir tocar um cavalo para mim, já era muito, né? Então, quando eu consegui passar a mão nele, escovar, aprender como me deslocar sem ele se assustar, eu não me assustar quando ele se mexia. Então, tudo isso foi assim, foi tão passo a passo, que foi muito gostoso, sabe? Foi muito libertador, digamos assim. Para mim, especial no chão foi eu conseguir ter ele andando ao meu lado, eu conseguir guiar ele, eu ter a confiança, conseguir a confiança dele, deixar eu guiar. Isso para mim foi assim uma coisa fantástica. E andar cavalgando foi eu poder sentir segurança, de eu poder abrir os braços, de eu poder conduzir ele, conseguir fazer parar, virar e ele virar para o lado certo. Eu achei o máximo, sabe? Eu adorei fazer tudo isso, porque para mim não imaginava que ia conseguir fazer, né? A gente sozinho não faz nada, né? A gente, para vir aqui, para eu aprender, para eu ter todo esse aprendizado e guardar isso comigo, teve uma equipe muito boa que me deu suporte, né? Professora Ana Alex, a Mariana, o Matheus, o Natan. Todo mundo muito ciente, não existe loucura, vão arriscar. Não, é tudo muito flui, sabe? E dá uma segurança pra gente. Meu nome é Joyce, eu tenho 53 anos de idade, fui professora de escola regular de inglês por 23 anos e quando completei os meus 50 anos eu quis mudar radicalmente. Aí eu fiz faculdade de educação física e hoje eu sou personal trainer. Depois que eu completei os meus 50 anos, eu pensei em quebrar muitos paradigmas e um deles foi tentar trabalhar os medos mesmo. E o cavalo, pelo tamanho dele, pela imponência dele, ele sempre me colocou medo. Eu subia em cima, já começava a me tremer toda. Isso que eu sou uma pessoa grande, mas em cima do cavalo, nossa, me dava ansiedade e medo de cair. E o animal, por incrível que pareça, ele sente o medo da pessoa. Então eu me bloqueei, não queria nem chegar muito perto, não fazia questão nenhuma. Aí com essa oportunidade pensei, pronto, tá aí, a oportunidade que eu estava precisando. E foi sensacional. Primeiro só olhando, ela me deu uma escova, eu fui escovando, encostando no animal, primeiro com medo, e aos poucos eu consegui ir sentindo o batimento cardíaco dele também e fui me acalmando. Aí depois ela me colocou para caminhar ao lado do cavalo. Achei muito legal porque o cavalo me dominava, ele ia me puxando para os lugares até que ela falou, não, Joyce, você tem que ficar do lado, você mostra para ele que é você que está mostrando o caminho, não é ele que está te mostrando. E isso foi dando em mim uma confiança muito legal. Aí quando eu subi no cavalo a primeira vez foi sem a sela. Nunca tinha subido num cavalo sem a sela.
Modo selvagem. Né? Modo selvagem. E daí ela explicou para mim que primeiro a gente ia fazer o difícil para depois fazer o fácil. E o difícil era sentar em cima. E eu gostei. Eu achei legal. Senti ele. Uma coisa me travou um pouco. Cotovelo para cima, mão na rédea, o dedinho solto, o joelho para dentro, calcanhar para fora. E quando eu subia no cavalo, minha mente ficava pensando em tudo isso. Eu tenho que arrumar isso, tenho que arrumar isso, tenho que arrumar isso. Até que de repente eles falaram assim para mim: Joyce, sente. Sente o cavalo, sente o movimento dele, pensa menos nas coisas que você tem que fazer e vai sentindo o teu corpo em cima do cavalo. A partir do momento que eu fiz isso, aí sim, aí só foi. Por isso que eu acho que esse projeto ele é sensacional, porque ele transforma você numa pessoa melhor, contanto que você se abra para isso também. Porque não adianta eu vir aqui e ficar pensando em tudo que eu tenho que fazer quando eu chegar na minha casa. Não, eu estava aqui, o momento era para esse. Eu sou Marlene Freitas, sou rondonense há mais de 30 anos já, moro aqui, trabalho aqui, tenho família aqui e sou terapeuta corporal e também atuo em algumas outras áreas de terapia. Mas por que agora cavalo? Falei, porque eu tenho uma história, eu tinha uma história com cavalo, que quando meus pais moravam no sítio, e eu também, a gente tinha o cavalo que fazia uso do dia a dia para trabalho e também para estar junto, bem próximo. E aí, com o tempo, nós saímos do sítio, fomos morar sempre na cidade, daí não voltamos mais para o interior, e com isso eu fui ficando com medo de cavalo. Quando eu ouvi que ia ter esse projeto aqui, eu fiquei muito interessada e pensei para mim, é a minha chance, né, de pegar de volta aquilo que eu já conhecia, mas eu nunca tinha tido uma oportunidade, e eu vi aqui a oportunidade. Aí eu procurei pessoas, falei com a doutora Ana, e ela disse, é possível sim. E aí eu fiquei muito empolgada. Para mim, foi o desafio de estar com o cavalo. Aí pensa, eu tive o primeiro desafio de entrar ali na cancha, né? Estar mais perto dele. E aí teve o dia que foi montar aquilo, a primeira impressão eu tinha certeza que eu não ia conseguir. Senão isso não vai dar certo, eu não vou conseguir ir em cima dele, não vai dar. Mas as pessoas que estiveram aqui me acompanhando, interagindo e me motivando foram muito legais, foram assim, incentivaram mesmo, motivaram, não, você vai conseguir, e realmente eu consegui. Muitas vezes me emocionei, mesmo que ainda que tivesse que virar o cavalo para o outro lado, para ninguém me ver, as lágrimas, Saiu lágrima. Porque foi muito bom estar aqui com o cavalo, e assim aquela conexão, eu sou eu aqui no cavalo, e ele está comigo, ele é meu amigo, assim, aquela troca de carinho, foi muito importante, muito importante, é um sentimento que é só meu, foi eu que senti. E eu agradeço muito a esse projeto, porque ele fez uma diferença muito grande esse ano na minha vida. Foi um compartilhar, foi algo vivido, interagido. Então assim, esse ano de 2024 ficou um marco na minha vida muito grande mesmo. E eu não vou passar daqui para frente sem estar levando junto essa história toda, que é muito bonita. E aí, como é que é? Essa emoção? É maravilhoso. A gente deixa um convite aberto, o nosso setor está aberto. As porteiras estão abertas para quem quiser experimentar, né? Se quiser se transformar, quem sabe. Acho que é isso.